Eu recebo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e versículo 13. Nós vamos ler 3 textos. 1 Tessalonicenses, finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Depois nós vamos ler logo em seguida 1 Pedro, que fica depois de Tessalonicenses, um pouco mais lá para trás. Lá para frente. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. 1 Pedro 2, versículo 17. E depois o outro em Provérbios. Mas vamos ler esses 2 primeiros. Amém? Todos já acharam? Amém? Quem achou, diga achei. Então, amém. Não vou nem perguntar quem não achou, porque eu não vou dar tempo para você achar. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Amém? Acharam? 1 Pedro 2, versículo 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Amém, gente? Vamos para o outro? Ou ainda você está achando, Pedro? Podemos passar para Provérbios? Amém? Provérbios capítulo 15, versículo 12 e versículo 13. Provérbios capítulo 15, versículo 12 e versículo 13. 12 e 13 não, capítulo 15, versículo de 31 a 33. Desculpem, 31 a 33, eu estou com 12 do outro texto. Amém? Acharam? Provérbio já fica no meio da Bíblia. Quem ouve a repreensão construtiva ou instrução, quem ouve a instrução, terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Amém, amados? Vou estar falando com os irmãos sobre conhecendo e praticando os princípios bíblicos para ser abençoado. Diga, eu serei abençoado por causa dos princípios bíblicos. Amém, amém. Queridos, a palavra de Deus, a Bíblia, é um manual de instruções para a nossa vida, para que tenhamos uma vida abençoada, feliz, próspera. Por isso que nós, sempre aqui de púlpito, nós incentivamos você a ler a palavra de Deus, a conhecer a Bíblia, a tê-la em casa, não para ficar no lugar para espantar mosca, para espantar mau espírito, para... Isso não presta, tá? Não faz o mínimo sentido. Mas a palavra de Deus, ela tem poder e ela tem realmente ação para aqueles ou naqueles que a leem. Então é importante nós entendermos isso. A palavra do Senhor, ela tem toda a instrução para nós sermos abençoados. Em Provérbios capítulo 3, versículo 1, 2 e 4, não precisa abrir, a gente vai citá-lo aqui, diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aí diz a razão disso: pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e
paz. E no versículo 4 diz: e acharás graça e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Então, a palavra de Deus, ela própria declara que as instruções que estão nela, os princípios que ela contém, esses princípios vão abençoar a nossa vida a ponto de torná-la uma vida próspera, para com que os nossos dias sejam dias longos nesta terra e felizes. Então, a própria palavra está identificando o valor que ela tem. Amados, muitos de nós, achamos que para nós sermos abençoados, é necessário que nós estejamos orando, cantando, vindo à igreja, né, frequentando os cultos, fazendo campanhas. Isso tudo é muito bom, mas você vai dizer: a pastora, mas não é para fazer nada disso? Sim, isso é bom, vir à igreja, não faltar os cultos, fazer as campanhas, isso é tudo maravilhoso, mas somente isso não vai levar a sua vida em sucesso. Somente isso não vai transformar a sua história em uma história de sucesso, de bênção, de crescimento. Não vai. Espere só um minutinho. Senão a garganta começa a falhar, tá? Então, não vai fazer isso. Mas, o que nós precisamos é que nós cumpramos o quê? Aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Ela tem muitos princípios que vai fazer com que nós tenhamos mudanças na nossa vida e possamos abrir as portas e entrarmos para os lugares e posições que Deus já preparou para nós. Então não adianta eu somente conhecer ou estar na igreja ou conhecer a Cristo, mas eu preciso cumprir, obedecer as instruções e os mandamentos que estão na palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Os princípios bíblicos, uma vez obedecidos, vão mudar a nossa história. Jesus Cristo disse assim, que Ele nos daria vida e vida com abundância. E quando Ele fala de vida com abundância, Ele não está se referindo a uma vida eterna, isto é, uma vida lá no céu. Ele está se referindo a uma vida abundante aqui na terra. Ele está falando de uma vida terrena abundante, em que eu posso viver em alegria, em prazeres no Senhor, em contentamento, em satisfação, com bens materiais, com tudo aquilo que a minha vida humana necessita. Então Jesus Cristo disse que Ele nos dá a vida abundante. O problema é que muitos crentes não usufruem dessa vida abundante. Tipo, por que será? Se a palavra de Deus diz que Cristo já nos deu vida abundante, por que essa vida abundante não atinge a nós? O que está acontecendo? Exatamente o que eu falei no início. Não adianta nada nós virmos à igreja, recebermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, sermos bons frequentadores e quem sabe até participantes do reino, na obra de Deus, se nós não obedecermos os princípios que Ele colocou em sua palavra. E eu quero falar com os irmãos exatamente sobre esses princípios. Eu destaquei 3 princípios bíblicos que você pode obedecer, que eu posso obedecer. Para quê? Para que estes princípios possam mudar a nossa história. Amém, amados? Primeiro, aprenda a ser grato e dar honra às pessoas. Gratidão e honra. Lá em 1 Pedro, que nós já lemos, né? Esse texto, o apóstolo Pedro, ele fala 3 coisas aqui no versículo 17. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, ele diz: tratem a todos com o devido respeito.
amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então ele fala de amor, ele fala de temor a Deus, ele fala de honra. Amém, amados? 3 coisas importantes. E em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele vai falar de capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. O apóstolo Paulo diz: pedimos os irmãos que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Amém? Vai falar de amor e reconhecimento às pessoas que presidem sobre nós, às pessoas que ministram na nossa vida. O apóstolo Pedro ensina sobre o princípio que poucos dão importância. Honra, diga honra. Diga, eu preciso honrar as pessoas que Deus coloca para abençoar minha vida. Amém, glória a Deus. O apóstolo Pedro fala sobre honra, fala sobre amor e fala sobre temer a Deus. E o apóstolo Paulo fala sobre reconhecer os que presidem sobre nós e nos corrigem e nos instruem. E diz: tenham eles em grande estima, em amor, isto é, sejam gratos e os honre. Amados, a gratidão é o primeiro degrau da honra. Você quer ser honrado na sua vida? Amém? Vou perguntar de novo. Você quer ser honrado na sua vida? Amém. Todos nós precisamos disso. E quando isso não acontece é porque a gente não chegou a lugar nenhum. Se nós queremos ser honrados na nossa vida, nós precisamos subir degraus. E o primeiro degrau para ser honrado é verdadeiramente você aprender a ser grato. Você ter gratidão, primeiramente para com o Senhor. E depois para com as pessoas que abençoam a sua vida. É importante a gratidão. O outro degrau é a gentileza e o reconhecimento. Sermos gentis com as pessoas. Muitas das vezes nós queremos lugares de honra, mas nós não aprendemos estes outros princípios. Nós não queremos subir os degraus da honra. A gentileza é um deles, a gratidão é outro, e o reconhecimento, reconhecer aquilo que as pessoas fazem na nossa vida, aquilo que Deus faz na nossa vida. No livro de Provérbios diz assim: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Diz também: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus por Cristo Jesus. Então o Senhor nos ensina em sua palavra esse princípio maravilhoso, que é nós, para sermos honrados, é importante nós passarmos pelo degrau da gratidão, da gentileza e do reconhecimento. Aprenda a honrar aquele que te ajudou, ou aquelas pessoas que te ajudaram a chegar aonde você está. Aprenda a honrar estas pessoas. Aprenda a ser grato a elas. Valorize seus líderes. Esse texto que a gente acabou de ler fala da estima, do amor que nós temos que ter para com aqueles que nos instruem, aqueles que presidem sobre nós, aqueles que nos corrigem, aqueles que nos abençoam com sua ministração. A palavra de Deus está dizendo: valorize, seja grato a eles, ame-os e reconheça o que eles fazem na sua vida.
Amados, a capacidade de gratidão e de honra é que vai formar em nós um ser, o homem, um grande homem ou uma grande mulher. É a capacidade de nós sermos gratos. Aqueles que não são gratos trilham caminhos de mediocridade e não chegam a lugar nenhum. Precisamos entender estes princípios. Para quê? Para que o Senhor possa cumprir todas as suas promessas na nossa vida. O Senhor me deu esta palavra porque hoje é um dia especial. E é um dia especial por causa de uma ocasião especial. É o dia do aniversário do pastor Wilson. Na realidade foi ontem. Mas o Senhor vem me dando esta palavra já há algum tempinho antes. Há umas 2 semanas atrás. Para que nós ensinássemos a igreja do Senhor sobre a importância de honrarmos aquele que preside sobre nós. As pessoas que estão com a unção da autoridade. Aqueles que estão sobre nós em autoridade. Isso é de grande importância. Nós achamos que é somente fazermos as coisas que nós consideramos culto a Deus e esquecemos destas etapas, desses princípios práticos para a nossa vida. E o Senhor falou, ensine o povo. Por que isso? Porque os irmãos não fazem? Não. Para que os irmãos entendam que isso é bênção na nossa vida. Amém? Para que nós entendamos com convicção que fazer isto para aqueles que nos presidem é atrairmos bênçãos. Por quê? Porque os princípios bíblicos é que nos colocam em lugares melhores. São os princípios de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é grato e sabe honrar as pessoas, principalmente aquelas que tornam ou tornaram a nossa vida mais fácil. Essas pessoas, ela tem portas abertas em sua vida. Porque o Senhor vai na frente. O pastor é um líder para nós e é um instrutor. Honrá-lo é cumprir este princípio da palavra de Deus. É para que você saiba que honrar não é desperdício. Quando você honra uma pessoa, você não está desperdiçando. Ao contrário, você está abrindo portas no mundo espiritual para a sua vida ser abençoada. Diga aleluia. Muitas das vezes nós esquecemos destas pequenas coisas, pequenas porque elas são deixadas em segundo plano e não entendemos que ao contrário de pequena, ela é grandiosa, porque é um princípio divino, o qual o Senhor tem sobre este princípio promessas maravilhosas para a nossa vida. Então aprendermos isso é bênção para nós, amém, queridos? Lá no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 8, você não precisa abrir, eu transcrevi aqui. Como o que arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Nós precisamos entender que não é todas as pessoas que devemos honrar. A Bíblia diz que os tolos não devem ser honrados. As pessoas que não valorizam a honra não devem ser honradas. E quando o sábio Salomão, neste texto do capítulo 26, versículo 8, ele declara que é como se você pega uma atiradeira, que, não sei se você conhece esse nome como atiradeira, ou uma funda, e você coloca, em vez de pedra, você coloca um diamante e lança no ar. É a mesma coisa. O desprezo é algo perigoso, espiritualmente, emocionalmente. Por quê?
porque tudo que você despreza, você vai perder. Então não deve ser desprezado, porque onde tem desprezo, tem perda. Vamos dar uma passeada na Bíblia rapidinho. Eu vou citar alguns personagens bíblicos aqui que desprezaram o que não devia ser desprezado e perderam a bênção do Senhor. O primeiro deles aqui como exemplo é Esaú. A Bíblia diz que Esaú, irmão de Jacó, filhos de Isaac, amém? Então Esaú era irmão de Jacó e os dois eram filhos de Isaac. A Bíblia diz que Esaú era primogênito. E para os hebreus, a primogenitura era de grande importância. Era premiada com promessas maravilhosas e extraordinárias. A Bíblia diz que Esaú, chegando da sua caça, Jacó era mais caseiro, não gostava muito de caçar, mas Esaú gostava de caçar. O pai gostava mais de Esaú e a mãe gostava mais de Jacó. Jacó voltou da caça muito cansado e com muita fome. E o irmão dele, porque ficava em casa, cozinhava bem. E tinha acabado de fazer um prato de lentilhas. E ele chegou faminto, Esaú, e sentiu o cheiro daquele guisado maravilhoso. A Bíblia diz que Esaú pediu para Jacó as suas lentilhas, o seu prato de lentilha. E Jacó, nada bobo, muito esperto, trapaceiro, disse para ele: não, eu te vendo. Como assim? Te vendo. Você me dá o seu direito de primogenitura e eu te dou meu prato de lentilha. A Bíblia diz em Gênesis 25, 31, 32 que Esaú declarou, o texto é mais longo, mas eu só destaquei essa frase: para que me serve a primogenitura? Amados, honrar é reconhecer e valorizar. Esaú rejeitou aquilo que tinha extremo valor. E a Bíblia diz que ele perdeu. Não rejeite aquilo que é valoroso, não despreze. A Bíblia diz que todas as vezes que nós desprezamos algo, nós perdemos. Outro exemplo é Golias. Golias desprezou Davi e perdeu para ele a luta. Lá em 1 Samuel 17, 42, diz: o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de gentil aspecto. Quando nós desprezamos algo, nós perdemos. Precisamos tomar cuidado com o valor que nós damos para as coisas. Mical, sabe quem era Mical? Foi a primeira mulher de Davi, que Davi a comprou, era filha do rei, e Davi a comprou com a morte de 100 filisteus, porque ele era um guerreiro. Mical, ela desprezou Davi quando dançava e cantava na presença de Deus. E sabe o que aconteceu com ela? Ela perdeu o marido, ela perdeu a capacidade de gerar filhos. Tudo que a gente despreza, a gente vai perder. Não despreze as pessoas, principalmente aquelas que estão e já abençoaram a sua vida. Não despreze pessoas que devem ser honradas. O que você despreza, você perde. Quando nós desprezamos aquelas pessoas que estão acima de nós em autoridade, nós perdemos
o estar com elas, a bênção que está sobre elas, a unção que está sobre elas, nós perdemos. Então não podemos desprezar. Aprenda, meu irmão, a valorizar e a reconhecer, porque tudo que você despreza, você vai perder. Hoje nós estamos reconhecendo, valorizando e honrando o nosso pastor, amém? Tá todo bonitinho ali, apertadinho, quentinho. Glória a Deus. Segundo, outro princípio importante: aprenda a receber instrução das autoridades que Deus constituiu sobre você. Diga instrução. Queridos, instrução é um conselho, é uma ordem direta que você recebe. É um conselho, mas com o peso de uma ordem direta. Faça isso, porque isso é importante. Vai lá e faça isso. Põe isso neste lugar. Entende? Isso é uma instrução. É uma ordem direta. A Bíblia diz que quem rejeita a instrução menospreza a própria alma. No capítulo 15 de Provérbios, versículo 32 e o versículo 33 diz: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Amém, amados? A palavra de Deus está dizendo que verdadeiramente instrução eu não posso rejeitar. Quem rejeita a instrução não vai ter sua vida mudada. A instrução, ela muda a nossa vida quando nós obedecemos. Sabe por quê? Porque os segredos dos resultados na vida está em cumprir instruções. Quando nós somos instruídos a respeito de alguma coisa e nós renegamos aquilo e nós dizemos: não, eu vou fazer de outra maneira, isso não é legal para mim. Você está rejeitando a oportunidade de ter a sua vida mudada para melhor. Então precisamos nos dar conta disso. A instrução é que vai gerar resultados. Se eu recebo a instrução, eu vou ter resultados na minha vida. Por isso que muitas das vezes nós não temos resultados na nossa caminhada cristã. Por quê? Porque a gente vem ao culto, a gente louva, a gente adora, a gente faz e acontece, a gente é crente, muito crente. Mas a gente não recebe instrução. Vem a instrução e você diz: ah, mas eu acho melhor fazer de outra maneira. Não, esse pastor, esse líder, não sabe o que está falando. Vem o pai, vem a mãe, instrui o filho naquilo que deve fazer. Ele diz: ah, você é velho, você está por fora. Não terá resultados. Porque é a obediência da instrução que gera resultados na nossa vida. Diga: eu vou receber toda a instrução que o Senhor enviar para a minha vida, através das pessoas. Amém. Uma instrução vinda de uma pessoa que tem autoridade sobre você vai gerar recompensa. Davi foi instruído pelo seu pai. Lembra-se que é uma ordem direta. O pai de Davi disse: olha, Davi, os seus irmãos precisam do lanche. Vai lá e dá os lanches para eles. Eles estão na frente de batalha. E Davi foi, aceitou aquela instrução, aquela ordem, obedeceu. E a Bíblia diz que depois daquela obediência, aquela ordem, aquela instrução cumprida, o que aconteceu? Davi foi promovido para matador de gigantes. Instrução não pode ser desprezada. Se você não acata as instruções, você não tem acesso às promessas.
Antes da promessa, Deus primeiro nos dá a instrução. Lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor chamou a Abrão e disse para ele: sai, olha, ordem, instrução, ordem direta. Sai de tua terra e da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Aí vem a promessa. Daí eu te farei um abençoado, te prosperarei, abençoarei a tua descendência, farei de ti pai de multidões. Amém, amados? Mas primeiro veio a instrução. Então não podemos desprezar a instrução, porque as instruções que recebemos vai nos dar acesso às promessas. E detalhe, mesmo quando você recebe uma instrução e que você não entende, escuta bem o que eu vou falar para os irmãos. Você precisa avaliar quem é que está te dando essa instrução. Se a instrução que você recebeu vem de uma autoridade espiritual acima de você, não precisa raciocinar sobre essa instrução. Você vai dizer: pastora, o que você está me falando? Que eu tenho que receber tudo e ponto final? Você tem que avaliar quem foi que te deu a instrução. Se é de uma autoridade espiritual reconhecida por Deus e por você, receba a instrução e cumpra a instrução, para que a tua fé não seja roubada. E eu vou dar um exemplo, lá no livro de Josué, o próprio guerreiro e líder, sucessor de Moisés, do povo de Israel, ele deu uma ordem ao povo, dizendo, claro, esta ordem vinha diretamente do Senhor, mas ele que foi o instrumento, líder, autoridade para dizer isso para o povo. Ele disse para o povo: olha, vocês vão rodear a Jericó, as muralhas, 7 vezes. 6 vezes rodeando a muralha, calados, mudos. E na 7ª vez, vocês, quando derem a 7ª volta, vocês vão gritar com grande grita, e os sacerdotes vão tocar as trombetas, e as muralhas vão cair. É uma ordem estranha, não é mesmo? Que não dá para entender como que você vai derrubar muralhas com voltinhas. Mas foi uma instrução dada por uma autoridade espiritual constituída por Deus. E o que aconteceu? Esta autoridade espiritual falou da parte de Deus, e aquele povo obedeceu, e a bênção aconteceu. Diga amém. Vai acontecer na minha vida também. Ixi, não vai não. Vai acontecer na minha vida também. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, toda instrução, ela vai trazer confronto. Ela vai confrontar com aquilo que você tem no seu coração. E para que você receba a instrução, você precisa ser humilde. Diga: agora me pegou. Precisa ser humilde para receber a instrução, porque a instrução te confronta. Então precisa de humildade. A palavra de Deus diz que a humildade precede a honra. Eu preciso entender que para eu receber instrução, eu preciso ser humilde. E a humildade é a arma que eu e você temos para recebermos e cumprirmos a instrução, mesmo sem entendermos. Outra coisa que eu quero falar com os irmãos, sobre um princípio muito importante. Terceiro, aceite a repreensão de quem está acima de você. Diga: repreensão. Diga: isso é ruim. É ruim receber repreensão. Provérbios 15, versículo 31. Que quem ouve a repreensão terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a repreensão ou a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento.
Amados, a repreensão e a instrução são os dois caminhos para o sucesso. Diga: eu quero trilhar o caminho do sucesso. A instrução e a repreensão, principalmente para você receber repreensão, você tem que ser humilde, porque vai mexer com o teu ego, vai mexer com os problemas de alma que você tem, vai mexer com os teus traumas. Então você vai precisar de ter humildade, porque senão você não vai conseguir ser repreendido e aceitar a repreensão. Mas este princípio muda a história da nossa vida, amados. Os grandes homens de Deus, os grandes personagens bíblicos que venceram na vida, que tiveram uma vida bem-sucedida em tudo que fizeram, foram homens que se sujeitaram à repreensão. A repreensão não é ruim. A princípio parece que é uma coisa do outro mundo, mas depois ela gera frutos de grandes bênçãos na sua vida. Então não despreze a repreensão, para que você possa ser abençoado com tudo aquilo que você deseja de Deus. É necessário que você também percorra esses caminhos. Quais os caminhos, pastora? Da instrução e da repreensão e da gratidão e da honra. Muitas das vezes nós não sabemos por que não somos abençoados, porque nós estamos desonrando lá de trás. Desonramos as pessoas que nos geraram, os progenitores. Nós temos desonrado as pessoas de autoridade. Estamos desonrando e sendo ingratos sem reconhecer as pessoas que presidem sobre nós. Somos bico duro. Recebemos a instrução e diz: não quero, eu tenho a minha palavra, o meu conceito, os meus planos. Homens sábios recebem instrução. Homens que chegam a lugares altos recebem instrução. Para ser repreendido é necessário que você se quebre. Seja humilde. Nós vemos a instrução e principalmente a repreensão como uma coisa ruim. A princípio parece que é ruim, mas não é. É como um GPS. O GPS, o que ele faz? Ele corrige a rota, não é verdade? A repreensão, ela vai corrigir as nossas rotas erradas. E vai te ajudar a chegar mais rápido e em lugares melhores. Diga: eu quero isso para mim. Amados, muitas das vezes nós rejeitamos a repreensão dizendo: quem é o fulano, a fulana para falar assim comigo? São autoridades espirituais sobre a nossa vida. São autoridades que Deus constituiu sobre nós. Não precisa ser da igreja. Mas nós não nos sujeitamos. E queremos a bênção. Queremos que a nossa vida chegue lá no fim muito legal. Mas a palavra de Deus está dizendo que não funciona assim. Uma pessoa, ela não conseguirá ser instruída e principalmente repreendida se não for humilde. Quando você rejeita a instrução, você está rejeitando a sua oportunidade de mudança de vida. Quando você não recebe, não aceita a repreensão, você está fechando as portas para ser uma pessoa melhor. O Senhor, através das repreensões, Ele vai corrigindo os nossos passos errados. Vai doer, mas você precisa trabalhar isto em teu coração. E não ficar de bico
e não deixar de vir à igreja, e não virar a cara para o irmão. Pessoas que são repreendidas, às vezes na célula, às vezes na igreja, às vezes num convívio, elas ficam de bico. Elas não querem olhar mais na cara daquele que as repreendeu. Elas estão perdendo a melhor e a maior oportunidade de suas vidas, de crescerem, de serem bem-sucedidas nesta terra. Amém, meus amados? Nós precisamos parar de ficar fazendo comparações na nossa vida. E antes de falar sobre isso, eu quero destacar um problema que faz com que nós sejamos muito duros, de dura cerviz, e não conseguimos nos quebrar. É a falta do equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, amados, ele é um fruto do Espírito. Pastora, mas não está escrito lá equilíbrio emocional? Sim, não está, mas está escrito amor, paciência, fé, temperança, mansidão. Pessoas que conseguem ser assim, elas estão equilibradas emocionalmente. O desequilibrado emocionalmente, ele constantemente fica fazendo comparações. Deus abençoou aquele e não abençoou a mim. Deus ouviu a oração dele, não ouviu a minha. Eu faço tudo e não acontece nada na minha vida. São pessoas que precisam trabalhar a sua alma. E o Senhor deseja curar a tua alma para que você possa ser abençoado de uma forma que você não vai mais rejeitar instrução e nem repreensão. E você vai ter a sua vida lá para frente. Diga aleluia, eu quero para a minha vida. Aleluia, queridos, aleluia. Não podemos ficar fazendo comparações do que é bom, do que é ruim, do que é péssimo, do que é abençoado, do que é amaldiçoado. Não, a minha vida está nas mãos de Deus. Eu vou cumprir os propósitos, os princípios que Ele tem para mim, e eu vou ser abençoado nesta terra. Aleluia! Precisamos estar debaixo de autoridades que têm poder de repreensão na nossa vida. Quando você receber uma instrução e uma repreensão, veja de quem está vindo e não se rebele contra ela, mas aceite-a. Receba a instrução para a sua vida ter portas abertas. E receba a repreensão, aceite a repreensão. É Deus com o GPS divino corrigindo as tuas rotas erradas. O GPS te mostra o quê? Os melhores caminhos para você chegar mais rápido. Não é verdade isso? A repreensão tem este poder de corrigir a nossa rota, para nós chegarmos mais rápido. Diga, eu vou chegar mais rápido à minha bênção. Aleluia. Vira para o teu irmão e diga para ele: irmão, o Senhor falou com você para você ser humilde. Irmão, recebe a instrução. Irmão, aceite a repreensão. Agora levanta sua mão assim sobre ele, ó. Estou vendo muitas bênçãos chegando sobre a tua vida. Estou vendo você sendo levantado em lugares que você nunca sonhou estar, porque Deus vai te levantar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vou encerrar com a oração. Seja grato, honre as pessoas, receba instrução das autoridades que Deus constituiu sobre você e aceite a repreensão.
Isso será bênção na sua vida. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar ao Senhor. Eu não vou pedir que você venha aqui rapidamente, não. Porque nós vamos... eu vou orar geral e depois nós vamos entregar as campanhas. Somente entregar as campanhas. Porque hoje nós temos homenagem ao pastor Wilson. Irmãos, dessa vez a gente pegou ele legal. Porque ele estava esperando... para domingo. É forte, né? Eu falei para ele: meu amor, você não vai pôr aquela camisa nova que você comprou? Ele: não, vou pôr para domingo. É, porque é domingo, né? Aí eu: puxa, você podia ir bonito todos os cultos. Ele nem se tocou. E graças a Deus que não se tocou, que é legal ter surpresa, né? Mas ele tá bonito do mesmo jeito, tá, gente? Tá lindo, maravilhoso, para sair bem na foto, né? Mas nós vamos terminar esta parte para fazermos uma homenagem para o nosso pastor, fazermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, honrarmos, subirmos a escada da honra com a gratidão, o reconhecimento, a gentileza. Amém, amados? E eu queria que você ficasse de pé. E somente as pessoas que vão entregar a campanha, que viesse aqui na frente se ajoelhar. Somente os que estão em campanha. Que tenham pessoas que presidam sobre nós com tua autoridade, Senhor. Nós queremos dizer para o Senhor nesta noite que nós amamos as instruções que vêm de ti, Senhor. Nós recebemos todas as instruções. Não vamos mais renegar, não vamos mais colocar na frente os nossos conceitos, as nossas vontades, os nossos achismos, mas nós recebemos, Deus, as instruções, as ordens que o Senhor nos tem dado. Ajuda-nos, Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos motive com consciência, porque hoje recebemos a consciência do que é dar honra. A escada da honra inclui sermos gratos, inclui sermos gentis, inclui sermos pessoas que reconheçam aqueles que melhoraram a nossa vida, que estão nos ajudando e já nos ajudaram a chegar onde nós estamos. Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude a sermos pessoas gentis com as outras, a respeitarmos uns aos outros, a honrarmos e valorizarmos aqueles que o Senhor coloca sobre nós. Que o Senhor nos ajude para não desprezarmos as coisas que o Senhor nos dá. Muitas das vezes desprezamos os pequenos começos, desprezamos a pequena igreja, desprezamos o pastor que não é pastor de uma grande igreja. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Desprezamos o nosso líder de célula, desprezamos o nosso pai, a nossa mãe, desprezamos as pessoas que o Senhor coloca para nos abençoar. Meu Deus, nos perdoa. Não queremos desprezar nada que o Senhor tem nos dado, porque não queremos perder a benção. Eu oro, Pai, para que o Senhor molde o nosso caráter, molde o nosso coração, para não sermos arrogantes. Nós lançamos por terra todo orgulho, toda arrogância, em nome de Jesus, e nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos sujeitamos àqueles que têm autoridade para nos repreender, Senhor. Nós aceitamos a repreensão. Fala isso para Deus, meu irmão. Diga para Ele que você vai receber a instrução, que você vai passar a aceitar a repreensão para ter as suas rotas alteradas para melhor. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Nos perdoe como igreja, de um modo geral, quando fazemos bico, quando resistimos com arrogância e com rebeldia
rebeldia, há uma repreensão que estamos recebendo. Espírito Santo, corrija as nossas rotas. Corrige, Senhor, toda rota errada que estão nos levando ao fracasso e não ao sucesso. Nós te pedimos, corrija, Deus. Tem misericórdia. Usa os teus profetas. Usa aqueles que o Senhor tem colocado sobre nós para nos corrigirem, nos repreenderem, Senhor, e nos instruírem. Meu Deus, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos que a bênção do Senhor venha sobre nós como igreja, porque nós vamos viver aquilo que a tua palavra diz que é promessa, porque nós vamos cumprir o que tu nos instruístes. Nós te agradecemos em nome de Jesus.